Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Instituto Fabiano Pires. Nós estamos aqui na nossa reflexão com a temática As Fases Sexuais do Casamento. E agora nós vamos começar literalmente a ver quais são essas fases, e essas fases são três, tá bom? A primeira fase é aquela em que eu chamo que o sexo é a tônica. Normalmente essa fase, ela acontece muito quando o casal é um casal recém-casado, não é? Ou seja, quando o casal começa a viver em conjunto, inclusive quando começam a desfrutar desses momentos mais íntimos um com o outro. Antes, porém, de entrar nessa perspectiva do sexo como a fase do casamento, eu queria dizer para você que o sexo foi criado por Deus e deve ser desfrutado pelo casal. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente tem a ideia muito equivocada de que o sexo não foi criado por Deus. É como se Deus lá no Éden tivesse feito o homem e a mulher, na parte física especificamente falando, mas deixado os órgãos genitais, quem sabe para o seu inimigo maior, o diabo, fazer, ou que isso viesse a acontecer a revelia, como na verdade a gente não conhece isso dessa forma. Pelo contrário, Deus nos fez de modo completos, e dentro dessa completude do que Deus fez não está apenas a parte física, mas também a parte que nos dá a capacidade de desfrutarmos de uma sexualidade saudável através do nosso corpo, principalmente das nossas emoções, do trabalho do sistema hormonal e daí por diante. Então você precisa ter essa ideia na sua cabeça muito premente, porque a sexualidade que nós desfrutamos é uma sexualidade que nos foi dada pelo próprio Deus que nos criou, tá bom? Não veio de outra parte. Então, o sexo como a tônica maior do relacionamento acontece nos primeiros momentos da relação entre marido e mulher, e é mais que evidente que se não houver nenhum problema de saúde de uma ou das duas partes, essa sexualidade será expressada por relações mais vigorosas, mais regulares. Então, por exemplo, um casal que se casa mais jovem, eles vão querer, mais que evidente, se encontrarem mais vezes durante a semana para relações íntimas do que pessoas com um pouco mais de idade ou, quem sabe, com um pouco mais de tempo de casamento. E nós vamos chegar aí em toda a compreensão dessas situações. É claro que se o casal não tiver avançado nenhum tipo de sinal vermelho enquanto estavam namorando ou enquanto estavam noivos, essa descoberta do sexo dentro do casamento será muito mais interessante, e o que vai gerar muito mais despertamento de ambas as partes para que eles estejam juntos. É mais que evidente, como eu falei, eles vão querer se conhecer, mas o homem, pelo fato de ter muito mais testosterona, que gera nele muito mais desejo sexual do que na mulher, ele vai talvez procurar sexo com muito mais regularidade do que a mulher. Num primeiro momento, pode até ser que a mulher também o queira muito e ela procure muito, mas pela nossa experiência e também não só por literaturas médicas, científicas, etc., nós conhecemos que de fato os homens normalmente procuram mais as mulheres do que as mulheres os procuram. Agora, uma coisa que precisa ficar muito patente no nosso conhecimento é que eu descobri isso ao longo dos anos, aconselhando casais, é que existem muitas mulheres que às vezes estão casadas há 5, 10, 15, 20 anos ou mais e que ainda guardam um certo rancor por parte do marido, né, ou da parte do marido, pelo fato de que a noite de núpcias não foi aquela noite que ela tanto esperava. Infelizmente, a noite de núpcias ela é muito importante, principalmente para a mulher, mas nem todos os homens veem isso com essa particularidade. E aí, por conta disso, eles acabam tratando aquela primeira noite, né, dos dois como casados, de qualquer forma, isso pode machucar bastante uma mulher. E eu digo para você, sem sombra de dúvidas, que se isso não for consertado, a mulher carrega por toda a sua vida. E eu te falo isso, mais uma vez, repetindo, com experiência de quem está aconselhando pessoas regularmente. E aí, por conta dessa situação da noite de núpcias, pode ser que o sexo para a mulher nunca seja tudo aquilo que de fato ela gostaria que fosse, porque a primeira noite não foi aquilo que ela tanto esperava, a expectativa foi frustrada, em especial mulheres que são virgens. Tem muitos homens que se casam com mulheres virgens, tendo eles conhecimento de sexo e elas não. Quando eu falo conhecimento, conhecimento na prática. E às vezes o camarada é um bruto com ela na primeira noite e quer que toda a vida dele seja realmente só flores e carinho e corações vermelhos pulsantes de paixão, quando isso não acontece. Porque logo na primeira noite ele já se transformou na cabeça dela em uma pessoa completamente diferente por não compreender que aquele momento para ela, além de importante, teria que ser um momento assim bem delicado, bem tranquilo, para que ela não sofresse. Inclusive até nos encontros de casais que eu ministro, ou seja, para pessoas que ainda vão se casar, eu digo que se na primeira noite de núpcias as coisas não estiverem como eles gostariam, que eles de repente tomassem a decisão de, quem sabe, deixar essa noite para um outro momento.
Por quê? Justamente para que aquela primeira noite não seja frustrante, então pode ficar para o dia seguinte, para que eles possam planejar isso com um pouco mais de tranquilidade. A grande questão é que muitos homens, eu diria que grande parte, não conhecem como funciona a cabeça de uma mulher e principalmente como funciona a parte sexual da vida de uma mulher. Olha para você ver uma coisa interessante que eu escrevi no material, que diz assim: o homem, para vocês verem como é que é a diferença, né, entre homens e mulheres. O homem olha e fica excitado, a mulher ouve e fica excitada. Então veja como o comportamento é diferente. O homem olha e fica excitado, já a mulher, quando bem tratada, fica excitada. Então, para nós homens ficarmos excitados, basta olhar, porque nós somos muito físicos, não é? Para nós o sexo ele é muito prático, então basta que a gente olhe, basta que a gente deseje, e aí nós queremos então consumar o ato. Então, em tudo que eu escrevi aqui, o homem olha e fica excitado, a mulher não. A mulher se excita quando ouve e fica excitada, a mulher se excita quando ela é bem tratada, a mulher se excita quando ganha carinho e mesmo presente. A mulher, ela se excita quando ela é respeitada, quando ela é compreendida. A mulher se excita quando recebe uma boa massagem, principalmente depois de um dia cansativo. A mulher se excita quando ela ouve as 3 palavras que ela mais gosta de ouvir, que é eu te amo. A mulher se excita quando ela percebe que ela tem de fato um homem com H maiúsculo, que cumpre com suas responsabilidades e sua palavra. A mulher se excita quando ela acaba recebendo carícias antes da relação propriamente dita. A mulher se excita quando ela é muito bem tratada nas preliminares. A mulher se excita quando ela é muito bem abordada na questão dos toques dos seus órgãos sexuais e daí por diante. Então perceba que muitas vezes os relacionamentos matrimoniais do âmbito do sexo não são melhores por falta de compreensão por parte dos homens. E talvez até falta também de diálogo, né? Porque se a mulher pudesse, não sei se ela não pode ou às vezes ela não quer se expressar, as coisas seriam diferentes. Então se houvesse diálogo, consecutivamente o relacionamento seria totalmente diferente para os dois. Uma outra diferença também que normalmente não se conhece, principalmente a parte dos homens, né, dos machos, é a maneira como o corpo da mulher funciona, né? Nós costumamos dizer que os homens são como fogões a gás, que esquentam rapidinho, mas as mulheres são fogões a lenha, que precisam de um carinho diferenciado, né? Precisa todo de um critério de tratamento primeiro, para depois elas poderem esquentar. E quando os homens não conhecem isso, automaticamente eles machucam as mulheres, não só no seu emocional, mas também podem machucar no seu físico, porque eu digo isso. Porque para que uma relação matrimonial no âmbito do sexo possa ser saudável, a mulher tem que receber da parte do seu próprio corpo uma lubrificação natural, que é feita através de 2 glândulas chamadas glândulas de Bartholin, que estão contidas lá nos seus pequenos lábios. A grande questão é que essa mulher tem essa lubrificação natural no âmbito da sua região genital quando ela está excitada, quando ela está se preparando para uma relação íntima. E aí é por isso que o homem tem que ter todo um critério para cuidar dessa mulher, para que ela não seja machucada. E como há mulheres machucadas, né? Não estou falando especificamente só no âmbito físico, não, porque é uma mulher que recebe uma penetração, por exemplo, sem estar lubrificada, então essa penetração de pênis com vagina vai machucar fisicamente essa mulher, vai irritar, pode sangrar, mas eu acho que o que mais machuca de fato é o seu emocional, por conta de ela entender que não é compreendida por esse homem como deveria, tá bom? As mulheres, inclusive, ganharam da parte de Deus alguns presentes muito especiais que nós homens não ganhamos. Por exemplo, a mulher ganhou o clitóris só serve para despertamento e prazer sexual na mulher. A mulher ganhou a capacidade de ser multiorgásmica, então numa mesma relação sexual ela pode ter vários orgasmos ao longo do processo. A mulher também ganhou de Deus a capacidade de esfriar mais devagar, o que implica que ela pode permanecer esperando que o homem se recupere para que ela continue tendo mais relações com ele. Então isso vai depender muito, evidentemente, da sintonia aí entre marido e mulher. Agora, é claro que essa primeira fase do sexo no casamento, quando o sexo ele é mais vigoroso, ele é mais intenso, quando o casal tem mais relações ao longo de um processo, não tem data para acabar. Isso vai depender muito do investimento que ambos vão fazer um no outro e no próprio relacionamento. Oxalá que todas as pessoas pudessem se casar e ficar até o final de suas vidas, lá na sua já melhor idade, vivendo uma vida sexual bem ativa, mas infelizmente não é assim que acontece na maior parte das vezes, justamente porque deixamos de fazer investimentos no relacionamento, deixamos inclusive que as enfermidades comecem a chegar com muita sutileza e vão nos impedindo de ter relacionamentos sexuais de forma mais vigorosa e mais comum, e daí por diante.
Então, essa primeira fase do sexo do casamento é essa primeira fase que vivemos quando estamos recém-casados e vamos por um período específico de anos, quando nós achamos e entendemos, na verdade, que nós temos que aproveitar mais, né, aquilo que nos foi deixado por Deus de modo tão extraordinário, que é essa conjunção carnal, homem e mulher, marido e esposa, e isso realmente é muito bacana. Se vocês, como marido e mulher, souberem lidar com isso ao longo do processo, com certeza a construção das outras duas fases será muito mais tranquila, porque na verdade essa aqui é a base para a construção da segunda e da terceira etapa da sexualidade na nossa história, tá bom? É claro que pode ser que muita gente, por conta de maturidade, cometa alguns erros no percurso, mas esses erros podem ser consertados com certeza, e essa é a ideia de nós estarmos gerando informação, porque pode ser que você ainda esteja nessa primeira fase, dá tempo de você consertar. Se você já está na segunda ou terceira, também dá tempo de você recuperar algumas coisas que você fez de errado ou alguns equívocos que você acabou cometendo, tá bom? Vamos junto, porque temos muita coisa para ver. Vamos então para a segunda fase do sexo no casamento.